Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Felipe, ele vai responder algumas perguntas para a gente sobre política. A gente está aqui na Avenida Paulista e a gente vai abordar ele para responder algumas perguntas. Felipe, eu gostaria de saber, você acha que um político pode ser honesto? Sim, no caso do fato de ele estar sendo um político, ele com certeza deveria ser uma pessoa honesta, sim. Mas você acha que ele deveria ou que existe algum político que realmente consiga ser honesto nas suas propostas? Ele deveria ser honesto nas propostas dele, né? Entendi. Hoje não. Pode até existir, com certeza deve ter, né, alguns, mas eu creio que seja a minoria. Você falou hoje, então você acha que antigamente os políticos eram mais honestos? Não, antigamente eu acreditava que pudesse ter uma quantidade maior. Hoje eu acredito que essa quantidade é bem menor e acredito que quem entra na política hoje, a não ser vocês, o pessoal mais jovem, esse pessoal antigo, filhos, herdeiros de uma carreira política, eu não vejo nenhuma honestidade, não. Não, eu não acredito que uma pessoa pode ser 100% honesta. Sempre vai ter um pedacinho dele que tem aquele 1% de desonestidade, até por causa da nossa cultura. Eu acho que existem pessoas que enxergam na política uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu acho que quando alguém se propõe a fazer política sob esse viés, não tem como, entende? Ele vai acabar sendo corrupto, ele vai acabar sucumbindo ao que já está posto, né? Porque a gente vive num país em que a corrupção está posta, né? no Planalto, enfim, em todas as instâncias políticas. Mas eu acredito sim que existem políticos que possam, sim, pessoas que possam sim ser políticos honestos. Eu tenho certeza disso e inclusive, eu acho que eu voto num desses. É uma exceção, mas tem que haver algum político honesto, né? Mas a grande maioria, 99%, é desonesto. Mas não vamos perder a esperança, vamos achar que deve ter algum honesto por aí, né? Qual o maior problema do Brasil, na sua opinião? Eu acredito que o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro ele pode ser usado tanto para bem quanto para mal. E ultimamente está sendo usado muito para o mal, em todos os aspectos da nossa sociedade, tanto na saúde quanto na educação. O Brasil tem diversos problemas, mas eu acho que o pior de todos é a falta de educação, é a falta de leitura, é a falta de conhecimento. As pessoas são extremamente ignorantes, né? E quando as pessoas não têm conhecimento e são extremamente ignorantes e que analisam as situações superficialmente, isso faz com que elas sejam facilmente manipuláveis, né? Tornem-se massa de manobra. Educação. Corrupção. É um cupim, acaba com tudo a corrupção, porque acaba com a saúde, acaba com a educação, fica tudo péssimo, o país está se acabando. E se um candidato em que você fosse votar prometesse acabar com um desses problemas sociais de uma vez por todas, independentemente do que ele fizesse? O que você acha disso? Acho que vale a pena, tem que tentar. Eu não perco a esperança que tem que ter alguém que tome uma medida para acabar. E acredito em medidas radicais mesmo. Se você visse algum político que prometesse acabar com um problema social enorme, independentemente do que ele fizesse, o que você acha disso? Cara, seria muito bom. O difícil tá ele cumprir a situação, né? Ou cumprir a situação que tá um pouco complicado. Mas seria um dever, né? Independentemente do que ele fizesse, mesmo que ele adotasse algumas medidas muito drásticas? Sim, que não fosse prejudicar a população, seria muito bom, né? Seria muito bom. O fato é não prejudicar a população, mais prejudicar do que ela já está sendo no normal. E se um político propusesse resolver esse problema em poucos meses, só que com algumas medidas drásticas, você votaria nele?
Depende, né? Depende. Eu sou uma pessoa que tem eu acredito numa ideologia política. Então, talvez se esse político não tivesse nesta linha que eu acredito, muito provavelmente não votaria nele. Então você votaria em um candidato que propõe mudanças drásticas no sistema educacional? Sim, porque eu acho que é o único meio de mudança é na educação. Eu acho que é um problema cultural essa questão toda que está acontecendo na política. Eu acho que tem um pouco, numa quantidade menor e talvez diferenciado, mas eu acho que tem um pouco da atitude deles em cada um de nós, né? Quando a gente tenta subornar um guarda para não multar, quando a gente tenta fazer esse tipo de atitude no dia a dia. Por isso que eu acho que a mudança tem que estar na educação, nos baixinhos. Eu acho que é essa a educação. É essa a mudança, né? O canal de mudança, eu acho que é esse. Não, porque se ele fala, eu prometo mundos e fundos, sendo que a gente sabe que não depende só dele para isso acontecer. Acaba criando uma esperança nas pessoas e depois, puxa, mas ele não fez, não sei o quê. Mas não dependia só dele, então era melhor ele não ter falado. Ter jogado a real, falado, não, eu consigo fazer só isso. Mas ter falado a verdade do que ele poderia fazer. Se durante a campanha um candidato promete acabar com algum benefício e depois de eleito ele não cumpre essa promessa, ou se o contrário também acontece, se ele promete manter algum benefício e quando depois de eleito ele não cumpre essa promessa também. O que você pensa dessa situação? O que você pensa sobre esse tipo de candidato? Eu acho que manter as promessas de campanha são fundamentais, é uma coisa fundamental, né? Eu acho que você prometer uma coisa durante sua campanha e não cumprir é uma coisa realmente muito grave, né? Mesmo que essa promessa seja um corte de algum benefício? Principalmente, eu acho, né? Eu acho que cortar benefícios precisa ser muito analisado. Por quê? Porque quem é que precisa desses benefícios, né? A gente vive num país em que os privilegiados, os privilégios, estão na classe de cima, né? Estão acima, né? Se um político tem esse pensamento, né, de cortar, principalmente se for dos que mais precisam, eu acho terrível assim também. Uma pessoa que ele prometeu, que nem você perguntou para mim, mas no fundo ele não teve o caráter, né, de fazer o que ele falou. E muitas das vezes o que falta para o país ser melhor e mudar seria uma situação dessa, ter o caráter, né? De falar e cumprir. E isso que agrava toda a população, é isso. O que ocorre é que você, quando eleito, pode até prometer, ter boas intenções, mas você não governa só, você precisa ter quórum no Senado, em todos os circuitos, e às vezes você não consegue fazer o que tem vontade. Mas, se precisa, eu volto a repetir, se precisar tomar medidas drásticas para botar o país no trilho, eu concordo. Se ele prometesse cortar e depois não cortasse? Exatamente. Aí já mostra que ele é político, né? Já mostra que ele usa artifícios para se eleger e eu não concordo, eu não acho que seja por aí. Eu acho que a mudança, cara, é vocês. É isso que eu acho. A mudança é vocês, é de vocês para antes. A mudança está aí. Se não acontecer aí, não acontece mais. Eu tenho 55 anos, o que eu vejo houve crescimento, sim, mas um crescimento aqui, ali, alguma coisa até que de uma certa maneira está além das forças deles. Mas uma mudança maior não existe, né? A gente vê aí os políticos, eu estou fugindo um pouco
A gente vê aí os políticos, filhos, netos, né, pegando uma carreira. Não existe isso, cara. Não tem como aceitar esse tipo de coisa, né? É melhor ele cumprir com o que ele falou do que falar que vai fazer e não faz. É bem mais honesto, né, se ele cumprir com o que ele promete em época de campanha. A gente está terminando a conversa falando sobre o que motivou a gente a fazer esse tipo de pergunta, né? A gente estava estudando sobre o pensamento do Maquiavel, que ele diz que o político, para se manter no poder, ele precisa ter essas capacidades de desonestidade, ser um pouco dissimulado, para conseguir a manutenção no poder. Você acredita que isso se encaixa no momento atual da política brasileira, que os políticos brasileiros seguem essa cartilha de política, digamos assim? Talvez nem seja cartilha, na verdade nós somos seres humanos, né? Maquiavel foi bem feliz no que ele disse, e é isso, né? Ser político, de certa forma, necessita assim de dissimulação, mentiras, né? Passar perna. Eu acho que a política hoje realmente mais ou menos isso, assim, principalmente aqui no Brasil. E eu acho que enquanto política for essa coisa que acontece aqui, que você entra e você vira rico, não sei o quê, né? Enquanto isso acontecer, só vamos ladeira abaixo, cada vez mais ladeira abaixo, né? É muita politicagem, né? Mas eu não concordo. Eu não concordo, porque as pessoas acabam sendo conduzidas a uma mentira, eu acredito. Então você acha que a política já está atrelada à mentira, já é um comportamento inato ao político? Sim, infelizmente sim. Eu acredito nisso, que seja isso. Eu não sei se vem ao caso, mas há muitos anos eu assisti uma novela, que essa novela, se não me engano, o nome dela era, eu não me recordo, acho que Rei do Gado, alguma coisa assim. E nessa novela tem um ator, eu esqueci o nome dele, é um cara até envolvido com a política, e o filho do ator dessa novela, do principal, ele estava entrando, tinha um senador nessa novela e tinha um rapaz um outro ator que ia entrar na política e começou a conviver com esse senador na novela. E o senador uma vez comentou, ele tem o que precisa, né? Que é o quê? É a desonestidade, é tudo. E é exatamente essa cartilha que você está dizendo. Eu acho que é um dos requisitos básicos, né, para ser político. Esse negócio de para ser político tem que ser honesto, tem que ser... Você não acha esse tipo de coisa na política. E com relação ao tema, a tudo que a gente falou até agora, você tem alguma mensagem que você quer deixar? Com muita tristeza, não. Nenhuma mensagem. Eu não sinto... Não tenho. Infelizmente, eu até gostaria de ter. Né? Seria até preciso ter, mas eu não sinto. Infelizmente a gente aqui a população ela foi aprendendo a sair de casa de manhã e a cuidar de conquistar o seu, né? E aí cada um passou a olhar só para o seu. E aí cria essa distância entre um outro que não acontece nenhum tipo de mobilidade, porque cada um está olhando. Eu sou comerciante e dentro do meu comércio eu vejo várias pessoas se queixar, falar, mas ninguém faz nada. Por quê? Porque eu acho que não existe união. E por que não existe união? Porque cada um tem que olhar para o seu, tem que cuidar do seu. Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma mensagem, não. A não ser de, talvez, tristeza, só. E se eu te falasse que quando um político estuda para aderir à política, ele estuda um livro que diz que essa desonestidade e a flexibilização com relação às políticas públicas é uma característica que ele tem que ter? Pô, cara, eu não sabia disso, acho um absurdo.
É o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é essa mentira, essa dissimulação dos políticos para se manter no poder acima de qualquer coisa. Não interessa saúde, não interessa educação, eles querem se manter no poder. E se a população não tomar uma providência, felizmente tende o Brasil descambar para uma coisa muito ruim. Muito ruim. Tem como exemplo a Venezuela, que era uma potência, está liquidada pelo fator dessa turma que mata se necessário for, muda as leis, mas continua no poder. E você gostaria de deixar alguma consideração final, algum recado para os nossos telespectadores? Que nós não podemos entregar o Brasil assim de graça. Vamos lutar, eu sou uma que vou radicalizar, eu vou votar aí num candidato que mais me interessa, tipo, tiro no escuro, ou endireito o Brasil, eu termino de anarquizar com tudo, de esculhambar com tudo. E é isso que eu acho, vamos arregaçar as porque do jeito que está, não pode continuar. É o problema maior que está tendo na política, o problema maior são esses. Muitas das vezes a gente coloca pessoas porque eles fazem promessas e não têm atitude. Esse é o fato de tudo isso. Você queria deixar alguma mensagem final para os nossos telespectadores? Eu gostaria de deixar uma mensagem que pessoas começassem a analisar melhor, né? Pessoas pudessem analisar melhor quem nós vamos conseguir colocar ali para cuidar da nossa situação, para cuidar do nosso dia a dia, porque querendo ou não, eles cuidam de situações nossas e do nosso dia a dia. Melhoria em relação à saúde, escolaridade, essas coisas aí. E a gente tem que tomar cuidado, somente isso, ó.